Bem-vindos à nova temporada do podcast Guardiões da Retenção da Retenmax. Estou aqui para avisar vocês que tudo vai mudar. E tudo já mudou, principalmente que agora temos de verdade agora um estúdio verdadeiro aqui, com uma estrutura legal, a gente sempre fazendo o nosso próprio escritório de uma forma simples, mas muito honesta para vocês, mas dessa forma que vai ser muito melhor para gerar conteúdo. E hoje estou aqui com o meu sócio, o Anderson Miguel, que vamos falar um pouco da trajetória de 2023 para preparar aí para 2024 e como que as evoluções foram da empresa e o que a gente pode conversar aqui com vocês, principalmente sobre retenção, sobre gestão aí de empresas, para você que é empresário, você que é empreendedor. Pessoal, é com muita alegria que estamos de volta, né? Estamos de volta com a segunda temporada. Esse é o início. Nós fizemos o primeiro episódio, né? Como se fosse o piloto da primeira temporada. E a gente está voltando agora com a segunda. Mais uma vez, eu e você na mesa. É sempre incrível. E como o Art falou, né? Nós começamos lá no nosso escritório de forma mais simples, da forma que a gente conseguiu na época. Mas um trabalho muito honesto e foi muito sincero. A gente recebeu pessoas incríveis lá. Incríveis. Alguns vão voltar, vamos trazer outras pessoas incríveis também, a nível nacional, né, Art? Quem sabe, a gente já tem comentado de algumas pessoas, mas o interessante mesmo é o que nós podemos proporcionar para a vida do empresário, né? Quando se fala de retenção, esse assunto é um assunto que não chega tanto aqui. Então nós vamos fazer essa análise de 2023, mas a nossa cabeça também amadureceu, né? Nossa, tudo mudou, né? Tudo mudou, cara. Tudo mudou. E é engraçado porque de acordo com o amadurecimento do empresário, a gente também amadurece. Agora a gente estava sentado ali falando um pouquinho sobre o lado humano das análises. E a gente nosso negócio análise é análise de dados, números, gestão, mas putz, e as pessoas? Qual que é a história dessa pessoa que vai lidar com isso, né? E eu acredito que uma coisa que também vai mudar muito aqui do podcast, que a nossa ideia sempre foi fazer um podcast 1 para 1. Né? Dessa vez também vai mudar com a estrutura aqui, principalmente do Luizão, da galera da Hype, do HiPod, do Diego, né, que fizemos essa grande parceria, e agora a gente vai poder gravar até 4 pessoas, né, Luizão? Então vai ser bem bacana, então a gente vai ter mais colaborações, os episódios com muito conteúdo, e acredito que o nosso principal objetivo até da empresa, do podcast, é trazer, estruturar e revolucionar conteúdos sobre retenção de clientes aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul e no Brasil. Né? Você não concorda com essa ideia, essa visão? Com toda certeza. E quando nós falamos de amadurecimento, que os empreendedores, as nossas consultorias, as nossas assessorias nos amadureceram, mas também os nossos contatos, né? 2023 foi um ano revolucionário em questão de contato, onde a gente conseguiu chegar. Literalmente, a gente vai falar sobre isso hoje, né? A gente tá falando de 2023, mas porque a gente ainda tá em 2023, mas esse episódio vai ser lançado em 2024. Né? E não acabou ainda. Não acabou. E do jeito que 2023 tá maluco, acabou. A gente tá dia 20 e ainda muita coisa para acontecer, né? Então, tudo mudou. E acredito que o mais importante é que a gente... Tudo bem que a galera fala bastante, gestão de clientes, né, retenção de clientes, gestão financeira, marketing, tudo isso, mas sempre vai cair sobre pessoas, por mais que existam as inteligências artificiais, as pessoas elas vão conduzir também, bem legal isso, né? Sim, eu acho que dá pra gente, sabe, trazer essa ideia como foi 2023, porque é interessante que o pessoal ouça, porque nossos clientes acompanharam nossa trajetória, né? Teve a galera do início, teve a galera do meio do ano, teve a galera que fechou agora, empresas assim incríveis, empresas grandes, ou aquela empresa que não é grande de faturamento, mas está muito amadurecida, está querendo mudar. Mas se você me dá a palavra, eu gostaria de falar um pouco como que a gente começou, sabe? Manda bala. Porque nós começamos com essa ideia de retenção de clientes, né? A retenção de clientes internos, a retenção de clientes externos. E nós tínhamos os mecanismos, as técnicas, a gente sempre estudou para isso. Mas nós entendemos que só dá para falar sobre retenção de clientes se a gente também falar de gestão. Então nós tivemos que trazer essa ideia, trazer essas assessorias na gestão, para poder dar poder ao empresário, para ele olhar os números e etc. E a gente não está falando só de números comuns, são números que participam do objetivo dele, do histórico dele, etc. E eu e o Arthur, a gente ouve bastante que o nosso trabalho ele não é escalável, né? Por mais que cada
cada mês, cada dia, cada semana, nós estamos trazendo tecnologia, nós estamos tendo muito contato com as pessoas de tecnologia para poder fazer a implementação. As pessoas sempre olham para nós e falam que não é escalável. Mas uma fala que a gente teve até na confraternização da empresa, porque é uma coisa que eu e o Arthur divide muito, é que, cara, talvez não tenha escala, talvez, mas quem é que vai fazer isso para o empresário? Quem é? Porque tem muita gente ensinando. O pessoal não tem dúvida de que tem muita gente ensinando como fazer gestão, como fazer financeiro, como fazer comercial e etc. Mas quem é que está fazendo? Quem é que está ajudando o empresário, né? E nós estamos vindo contra a maré numa parte muito difícil. E para nós tem sido um desafio, né, Art? É porque não tô falando mal do modelo de gestão, do modelo de negócio dessas empresas, que a gente atua, inclusive somos fãs dessas empresas, né, que tem aqui, seja a Know-how, seja o EAG, seja o Marcos Marques, mas eles têm esse papel educacional. A gente também tem isso, só que é como se a gente fosse um professor particular. Eles são um professor que são para mais pessoas, né, a gente é um professor particular. Então, por isso que prejudica essa ideia da escala. Contudo, a gente alinhando a parte educacional, a parte de execução e a parte dos softwares, acredito que entra muito o que a gente vai estar cada vez mais se tornando, né? Porque nesse ano a gente pensou assim, putz, esse cara aqui que vai acompanhar, né, a gente por tanto tempo e tal, mas a gente chega corrigindo também, né? O empresário ele só pensa assim, não, esse cara vai vir educar e tal. Não, a gente é muito próximo, até de cliente nosso, assim, seja de Maracaju, seja de Sidrolândia, né? Pô, toda semana a gente tava em Maracaju, né? A galera, os incríveis, a galera, o Marquinho, a Samara, a galera ali Da da academia. academia, assim, então, o Edson, né? Uhum. Então, eles foram fantásticos ali, né? Cássio e tal. Então, a gente sempre esteve próximos dos empresários, né? Então, essa galera, eles não querem ver, pô, mas ensina isso aqui e tal, mas tem gente que não consegue ir, né? E você falou do interior, por que eu acredito um pouco que você trouxe a ideia do interior, de comentar? Porque é mais uma pergunta, vocês podem até fazer aonde vocês estão, na casa, né? Que é Campo Grande, aqui. Mas e quem é que vai fazer com os caras lá do interior? Porque a ideia de interior não tem nada a ver com... não são empresas que têm potencial. Na verdade, é muito ao contrário. Nossa, até, sim. né? Não, Maracaju é a terra prometida, com certeza. Com certeza. Maracaju, Sidrolândia, Dourados, né? Então, e essa dimensão que nós tomamos do trabalho hoje, de poder fazer até um pouco mais do que, de fato, é a assessoria, do que é a consultoria, as mentorias, a gente acaba também entrando, até muitas vezes o empresário quer até que a gente opine na vida particular, não é verdade? E assim, para nós não é um problema, nós temos um trabalho muito de bastidor, muitas vezes, mas um trabalho às vezes um pouco à frente, mas ser empresário é muito solitário, literalmente, não importa quantos sócios a empresa tenha, é um trabalho muito solitário, tomar decisões, conversar, às vezes só consigo. Então, a RTMax, ela vem nessa proporção. As equipes, os nossos líderes, eles estão muito treinados para essa parte de poder conversar, né? Essa parte humana. E em conversas minha e do Arthur, né? Eu sempre chamo ele de Arte, tá? Mas minha e com o Arthur, nós sempre comentamos sobre a mentalidade daquele empresário e as crenças daquele empresário e tudo mais. Só que muitas vezes a gente está falando de nós mesmos, que nós também precisamos amadurecer, nós também precisamos mudar nossas crenças e dentro desse aspecto total, dentro desse cenário que nós estamos, de executar o que estão ensinando nas escolas, né, nos grupos de empresário e tudo mais, nós temos que nos apoiar no resultado. Porque no final, o nosso trabalho faz famílias terem emprego, faz famílias, né, faz a família dos sócios terem renda e etc, né? Então é uma responsabilidade muito grande. Eu tava com essa mentalidade, né, no começo, até um pouco presunçosa, assim, sobre o que eu sei, né, e cada vez mais descobri que não sei nada, né. Cada vez mais, por mais que estude, né, até a galera dela de Sidrolândia, não importa quantas faculdades você tem aí, eu vou te ganhar no truco, até eles brincaram comigo. Não importa mesmo, né. Mas com todo o conhecimento que às vezes a gente estuda, né, esse ano eu foquei muito em entender sobre pessoas, né, entender sobre cultura em si, né, os livros que eu li este ano foram voltados todos para a cultura, né, então até os projetos que foram
dos nossos clientes, né, em execução, eles foram sobre cultura de números, sobre cultura de pessoas, sobre cultura de foco no cliente, sobre cultura de aprendizagem, sobre cultura de resultado, né, dele querer crescer, dele querer alcançar, né, e aí a galera fala, mas é fácil você me culpar, eu empresário, que estou aqui vivendo todos os dias, mas é porque você é o gargalo da sua empresa, né, e a galera não entende, mas como assim eu sou o gargalo? É porque você, muitas das vezes, não está conversando com as pessoas que têm que ser conversadas, você não quer investir no que é preciso, você tem esse dinheiro, só que você está guardando tanto, você está retirando tanto, né? Tem clientes nossos, assim, pô, que às vezes não tem essa questão da gestão mesmo financeira. Não tem problema. Só que isso tem o peso para a empresa, para ela poder crescer. Ah, não quero que ela cresça. Beleza, então a gente continua da forma como que tá, eu tava cuidando. Não, eu quero que ela mude, eu quero que ela altere, eu quero que a minha vida mude. Então e sobre conversas difíceis, né? Sobre ter estômago, sobre ter energia, né? De conversar com a galera, de estar pronto, sobre sobre muito sobre se posicionar ali, né? É que a gente também, galera, só para contextualizar, a gente acabou de sair de uma imersão de 3 dias, né? Do Marcelo Germano, do EG, que foi fantástico. E nesses 3 dias foram basicamente sobre pessoas. Por mais que ele falou de planos, de ferramentas, né, sobre PDCA, sobre melhoria contínua, sobre Kaizen, sobre tudo isso, chegou à conclusão que não, é sobre pessoas, ó, liga aqui para essa pessoa da sua equipe, tem essa conversa dessas perguntas aqui, e é fantástico, né? É fantástico, né? O que aprende, né? E ainda mais com parceiros, com conselheiros que temos, sejam eles o Alexandre, sejam eles o Jara, para conduzir melhor e ter um momento sobre falar sobre a empresa, né? Então tudo culminou para a gente criar novos negócios que vão ser frutíferos, né? E até assim clientes querendo ser sócios com a gente, né? De ajudando a gente em outras coisas da vida, né? Esse ano foi uma retrospectiva assim fantástica, né? Nós falamos muito de nós, assim, questão como é que é para nós, né? Isso é em tudo eu vejo, assim, de poder dividir o que nós estamos passando e etc. E não é porque nós olhamos para a empresa em si como a melhor característica, a melhor situação, o melhor case. É porque nós estamos vivendo o processo. E é isso que o empresário tem que entender, né? Quando você traz os nossos conselheiros, as imersões que nós passamos e tudo mais, é porque nós também enfrentamos a jornada. Quando nós estamos dentro das empresas, os empresários, eles querem algumas coisas, principalmente quando eles ouviram falar, seja algum influencer, seja algum curso, falou assim, olha, vou dar um exemplo, né? Ah, cara, você tem que saber o seu EBITDA. Aí o cara, então, Miguel, eu preciso saber do meu EBITDA, e etc. O que você vai fazer com isso? Não, tudo bem que você realmente tem que saber, mas o que você vai fazer com isso? Cara, então, não sei o que, é porque falaram. Né? O que significa EBITDA para você? Aí, é porque falaram, entende? Então, o nosso processo de empresa também como Retemax, que é inclusive uma coisa que a gente sempre priorizou, a gente não tem nada contra, mas de ser consultores que têm empresa. Ser consultores de empresa que tem empresa. Então, por isso que a gente fala muito da jornada. Então, essas pontuações da parte técnica, eles sempre vão vir espelhados na experiência, no lado humano, porque no final das contas é sobre pessoas. Então, nós vamos sempre compartilhar com o empresário aquilo que a gente vive, aquilo que a gente acredita. Claro que é alinhado à técnica, né? Então, essa parte até dos conselheiros, etc. A Retemax, ela teve um crescimento muito amplo, muito além do que a gente acreditava, né? Talvez a gente nunca tenha compartilhado tanto ou nas redes sociais, etc. Mas a gente começou muito querendo pegar umas 2 empresas, fazer uma grana, dividir essa grana, né? E Começou assim, né? começou assim, né? Começou assim. Pô, Começou assim. antigamente a gente dividia o 100% da É, receita entre a gente. Mas foi uma fase para se estruturar, né? Para se estruturar. E nós não tínhamos dimensão. Hoje o portfólio ele fala muito alto, muito alto. Tanto que quando o nosso time comercial vai fazer a apresentação, eles passam pela parte do portfólio, a pessoa já identifica pessoas da área dela, a empresa, né, o cliente que está sendo prospectado. Isso é muito legal, muito legal. Porém, a gente tem muita responsabilidade. O portfólio, ele não é um momento da pessoa só enxergar o que foi 2023.
mas também revela a nossa responsabilidade sobre as nossas ações. E a responsabilidade sobre as nossas ações é de falar a verdade para o empresário. E nós queremos realmente que seja dessa forma. Porque lá na frente tem que fazer sentido. Se é sobre pessoas, não é somente as pessoas, o cliente externo ou interno. É sobre o cara, o empresário, sobre nós. Porque se não faz sentido, tanto projeto... Daria pra gente fazer um podcast só de projeto louco que apareceu pra nós esse ano. Não, mas eu tenho até dois critérios, né, que eu queria conversar, né? Esse lance de a gente ser muito verdadeiro é a essência nossa. Isso a gente não mente, né, pro empresário sobre o que é retenção, sobre o que é o financeiro, sobre o que é marketing, sobre tudo isso. Só que a gente aprendeu melhor como falar isso. E essa foi a trajetória de 2023, porque a gente chegava assim, não, você tem que mudar isso. Tá errado, cara. Você tá entendendo que tá errado? Aí eu não sabia absorver, mas na realidade o problema era a gente que não estava sabendo passar a mensagem. Tem razão. A gente aprendeu muito com os clientes, né, que a gente tem para lidar com isso, né, e até algo recente, né, que eu vivi, né, eu tava compartilhando, nós somos uma empresa que ajuda outras empresas. Ela, peraí, mas por que vocês que são uma empresa que ajudam outras empresas precisam de ajuda? Perguntou assim, mas por que vocês têm problemas então? Então vocês não podem ajudar outras empresas. Eu falei, não faz sentido o que você está falando. Porque, na realidade, nós precisamos de ajuda para também ajudar outras pessoas. E isso se retroalimenta. É né? o psicólogo que precisa de outro psicólogo. É o médico que precisa do médico. Né? Sempre tem que ter uma visão externa. Né? Seja a gente, seja a Hyped, seja o EAG, seja quem for. Tem que ter uma visão externa. Porque você não consegue. Você está dentro da sua bolha. Né? E até expandindo, né? Quando você vê outras pessoas com mentalidades diferentes, com culturas diferentes, você entende, putz, realmente eu não sei nada. E quando você perde tudo e você chega nesse ponto mais baixo, não é perder, você lidar com ser dessa forma que você consegue aprender de verdade. E 2023 foi isso, né? Ele pressionou. Eu não sei nada. Tanto que hoje, assim, nem importa a faculdade que eu faço, que eu estudo, nada. Né? O que vai me condizer para poder atuar com os clientes, atuar com os empresários, é o que eu acredito. Não, eu acredito que isso aqui pode melhorar dessa forma. Isso vai melhorar dessa forma. A gente pode te ajudar dessa forma. Isso pode melhorar dessa forma. Eu estou visualizando isso aqui nessa parte. Só que o empresário, ele quer aqui. Ele quer sempre assim, não, em 30 dias já resolve todos os problemas. Isso não existe. Existe. E a gente aprender também a dizer não, né, para certas circunstâncias. Mas há quem venda a solução em 30 dias. Há quem venda. Sempre. E aí é uma outra situação. Não é a nossa, né? Isso que você falou sobre trazer a visão de fora, nós fomos muito abençoados por ter empresários à nossa volta que nos guiaram nesse sentido, né? Tem empresários, assim, incríveis. A começar pelo Marcelo Germano, onde falou sobre, validou a ideia e etc., os empresários de Campo Grande, empresários a nível Brasil que nos guiaram. A gente tem muito respeito. Eu tenho muito respeito, muita honra. O Arthur também tem dessas pessoas. Né? Então, são pessoas que muitas vezes a gente viaja e fala assim, na volta, vamos mandar um alô para fulano, vamos mandar um alô para ciclano. E o crescimento da RT-Max, hoje, o que começou lá em janeiro, eu e você, hoje tem 13. Hoje a gente sabe o peso de folha de pagamento. Então, se a gente bater na questão de folha de pagamento, é porque a gente sabe o peso que isso tem. Né? E tudo que os nossos mentores, né, de vida, de empresa, nos ensinaram é o quanto a gente consegue honrar quem está com a gente. Né? Não somente os clientes, mas aqueles caras que também procuraram. Teve várias pessoas que, lembra que nossa, quase todo dia tinha um que sentava e falava assim, muitas vezes o cara não estava no amadurecimento para entrar com o nosso trabalho, ou não tinha condição, mas sentava lá e ficava conversando, falava dos problemas dele, de empresa, a gente ajudava ele, mas também os nossos colaboradores, porque eles sabem a caminhada, eles sabem bem mesmo, né? E nós não privamos eles do crescimento, e crescer sempre dói, porque o crescimento em si, ele vincula a intimidade, ele vincula a fraqueza, e tudo isso, quando nós passamos, há uma chance muito grande de desistência, de tudo mais. E nós vivemos isso, né, cara? Nós vivemos esse momento difícil. Então, quando nós vemos o empresário passando, eu entendo, cara. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Teve um dia que o Art passou momentos difíceis, muito difíceis. Tô falando no meu contexto, né?
Teve um dia que eu falei assim, olha, Art, vamos fazer o seguinte, eu passo a empresa toda pra você, lembra disso? Uhum. Eu passo a empresa toda pra você. Aí o Arthur, aconteceu, né? E porque assim, cara, eu também não sabia explicar, sabe? Eu só não sabia mais, a pressão era muito e etc. Aí, você vai fazer o quê? O Arthur perguntou. Falei, cara, eu não sei, pode ser que qualquer dia eu suma e vá morar numa fazenda. Como assim? Hoje eu olho isso, é engraçado, era um momento de surto, mas assim, a gente viveu isso. Foi tudo real. Então, quando o empresário fala pra nós assim, cara, parece que eu quero desistir de tudo, o cara tem um faturamento de mais de 1 milhão, etc. Cara, a gente entende, velho. A gente entende, né? Fica tranquilo, né? Fica tranquilo que vai piorar. Vai piorar. É verdade, isso é um outro contexto Fica também. tranquilo que A gente vai não vende que vai melhorar, tá? Não fica tranquilo, a gente entrar pode ser até que piore. Fica tranquilo que isso Mas vai é um piorar pra melhorar. Fica tranquilo que vai piorar, você vai querer também passar por isso. Não, mas é sobre resiliência, né? Sobre você se entender e a jornada que é feita, né? Sobre você poder reter o cliente no final é sobre a gestão, é sobre você organizar ali a sua casa, sobre você ter bem consolidado. Porque se você não tem bem definido esse papo que eu sempre estou estudando sobre cultura, sobre por que pessoas trabalham juntas, por que pessoas conseguem trabalhar juntas, você fala, putz, cara, esse cara não combina com essa pessoa, mas por que eles estão trabalhando junto? Ah, não, é por causa de grana e tal. Também é isso, é sobre isso. Mas não é como que eles estão ornando para que aquilo vire uma engrenagem para funcionar toda essa empresa. E às vezes o empresário nem vê que aquele componente, que aquela querida pessoa que está acreditando no negócio dele, você precisa conversar com ele. Você precisa ter conversas sérias, você tem que ter conversas difíceis, sejam elas o que for. Né? Então a gente está convivendo com esse meio, né, que cada vez se aprofunda mais e por mais que hoje tem as melhores ferramentas, a galera chega, não, mas vocês têm essa ferramenta, software e tal, eu falei, não, é a nossa equipe que faz, a nossa equipe que está fazendo, são pessoas que fazem, são pessoas que vão mexer nos sistemas, são pessoas que vão mexer nos softwares, são essas pessoas que vão ensinar você, são essas pessoas que vão chegar para você melhorar. Claro que o software é o caminho, né? Até falar do que é a razão social da empresa, né? Que são softwares e soluções, né? Soluções e softwares. Então, na realidade, a empresa, ela é isso, são soluções. Né? São soluções empresariais para que o empresário venha a resolver os problemas, né? Da vida dele aí, da empresa dele. E para resolver, é aquilo que você falou, conversas difíceis. Conversas difíceis todo momento. Bons relacionamentos são montados em conversas difíceis. Relacionamentos empresariais, familiares, amorosos, casal fortalecido, casal que geralmente teve conversas difíceis, aquela conversa de falar assim, o que tá acontecendo? Ou, né? O que você precisa, o que você quer, o que eu tô fazendo? Retenção de cliente interno geralmente é feita com conversas difíceis também. Nem sempre, mas às vezes sim. E da nossa parte, com o empresário, também, assim, é de conversas difíceis, né? E os colaboradores lidarem com clientes desafiadores. Com clientes desafiadores para que eles possam aprender. Né? Inclusive, pessoas da nossa equipe, a gente deixou grandes desafios nas mãos e eles aprenderam que reclamar não seria a solução. E teria que fazer. Ah, não, mas eu vou ter que fazer tal coisa. Você vai ter que fazer. Ah, não, mas você tem que pensar melhor sobre a estrutura com esse cliente, sobre o projeto. Eu falei, não. Tá tudo certo, esse é o processo, você vai ter que fazer. Né? Então, ele teve que lidar com isso, porque hoje todo mundo tem muitas coisas fáceis, né? Nesse quesito. Quem quer fazer isso? Quem tá disposto a ir pra rua conversar com o empresário? Né? Poucas empresas, né? E os empresários querem muito alguém que converse com ele. Não é verdade? A gente pode até bater o pé na porta, dizer tá tudo errado, vocês vão fazer assim que vai dar certo. Mas isso não funciona em lugar nenhum. Não importa a técnica que seja. Né? E quando você comentou que nós entendemos que tudo está no jeito de falar, esse é um dos atributos básicos da comunicação, e por mais que a gente faça cursos, por mais que a gente dê cursos de comunicação e tudo mais, imersões, inclusive a gente faz de um dia inteiro com a galera sobre liderança e comunicação, nós não temos medo de pivotar o que a gente acredita a ponto de obter o melhor resultado. E o melhor resultado é sempre sobre pessoas.
sobre pessoas, né? Então, quando nós falamos sobre os colaboradores, a nossa equipe é muito nova, comparado com vários outros lugares. Mas o nível de responsabilidade deles é altíssimo. Quando nós vemos uma menina de 23 anos, eu acho. 20 anos. A gurizada de 26, de 24, poder conversar com o empresário e guiar ele para a melhor condição de raciocínio, porque a gente não toma as decisões, nós demonstramos os caminhos, mas ver eles tomarem esse papel é muito legal. O que também nós somos muito criticados, que a gente não deveria dar voz, ou não deveria dar espaço para que a nossa equipe se apresentasse para o cliente, porque a ideia é que vocês sejam, etc. Eu até entendo, mas eu nunca tive problema de dar palco, sabe? Se você sabe, cara, mostra, tenta ajudar também, ajuda, né? Porque os bons líderes me fizeram isso, me deram oportunidade, né? Eu imagino que você também, e etc. Mas o trabalho duro, honesto e com técnica vence qualquer coisa. E o que as pessoas querem muitas vezes é negociar um desses pontos. Talvez se não for tão honesto, ou talvez se não for com tanta técnica, né? Ou talvez se não for tão duro. Foram noites. Na verdade, eu nunca sei. Eu não lembro os dias que a gente conseguiu encerrar o dia às 5. Falou, agora não tem mais nada. Eu acho difícil, né? Mas o ambiente de convivência, pelo menos, nós não trazemos o problema das empresas para nós, no sentido assim de ficar carregado. A gente sabe distinguir muito bem, né? E isso faz parte do trabalho ser legal. E o empresário tem que aprender a fazer isso, porque o cara leva para casa. A sócia, né, leva para casa. Isso é um problema muito grande. Né? Empresas familiares, né? Principalmente. São mais delicadas, né, com isso, né? Pô, você tem que conversar sério com seu pai. Pô, como assim tem que conversar sério com meu pai? Eu falei, você tá falando de um problema, eu tô falando que você vai ter que conversar com seu pai e resolver esse problema com seu pai nessa conversa. Não, você vai ter que conversar com sua esposa para resolver esse problema. E aí, senão, ou você fecha a empresa, ou continua como que tá, mas você tá falando que quer mudar, mas você não quer ter conversa difícil, como que vai mudar? Como é que vai mudar? Como que vai mudar? Se você não tem a conversa difícil necessária, ou se você quiser que mude como o seu cliente está vendo, como você vai comunicar isso? Você tem que ter uma conversa séria com o cliente. Ah, não, mas ele tá me devendo. Tem que ter uma conversa séria com ele. Tem que passar para um próximo estágio, né, para ter essa conversa. Para que fique claro esse papel, né, de educar as pessoas que precisam fazer coisas sérias e não fugir, não postergar, né, isso, porque vai se tornar um ladrão de energia, né, e é tudo sobre energia, não é energia, né, esotérica, né, sobre a energia que você tem para passar e fazer aquilo acontecer. Seja você ter o momento certo, com a pessoa certa, conversar, contratado de forma certa, né? Executar aquilo da forma certa, usar aquele software da forma certa, colocar os números de forma certa, levantar eles e explicar eles da forma correta, né? E saber fazer o feijão com arroz também, né? Fazer o feijão com arroz. Nós não vendemos a ideia de resultado rápido, né? Isso foi muito importante para nós desde o começo, e tem projetos que nós falamos que o resultado vai ser de 6 meses a 1 ano. Mas independente disso, independente do tempo que leve, sempre tem apresentação de resultados. Todos os meses. Ou dependendo, se tiver que ser em 15 dias e tudo mais. E a apresentação de resultado ela é tão interessante que expõe a ferida. Imagina só. Diretamente hoje, nós temos mais verticais, mas diretamente nós atuamos no financeiro, no comercial, no marketing, no jurídico e no RH, né? Quando você expõe a ferida disso e tem os interessados, vai surgir questões, vai surgir pautas, discussões que talvez nunca tivessem sido feitas. Independente se são conversas difíceis ou não, pode ser que nunca tenham sido colocadas na mesa. E aí a gente entra dentro desse contexto de apresentar um resultado e acompanhar a discussão, o debate. Isso é bom? Porque se não tinha antes, nunca vai ajustar, nunca vai arrumar. Então, a apresentação de resultados nossa, todos os meses, ela vai muito além de só o que nós fizemos, os entregáveis. Vai trazer uma dinâmica, uma cultura que todas as vezes que a Redemax entra, acaba mexendo na cultura. Porque apresentar resultado é mexer na cultura, né? Tem dias que tem quebra-pau. Tem dia que é maravilha. Ótimo! Nossa, Opa, pessoal... para de falar mal do meu pai. Tem gente que fala, cara, para de falar mal de tal pessoa e etc. Entre eles, né? Mas tem de tudo.
E nós trouxemos para o time recentemente uma parceira para a parte de processo, né? E ela preocupada sobre vamos fazer um NPS com os clientes, etc, etc. Vamos aproveitar a apresentação de resultado. Eu estava até falando ontem para ela, né? Na apresentação de resultado, você não lança NPS nenhuma, lança outro dia. Porque fica tudo muito sensível, tudo muito exposto. Então, nessa convivência com os empresários, não importa o tamanho da empresa, viu? Não importa. Do pequeno, médio e o grande, a gente conseguiu ver a dinâmica desses níveis, né? Então, ter no nosso portfólio empresas que, independente do faturamento, independente de quantas pessoas tem, independente do segmento, basicamente sofrem com a mesma coisa, é interessante, mas nos leva a uma pergunta, né, que eu vou até fazer aqui. Sempre tem como reter? Sempre tem como reter o cliente interno ou externo, ou você acredita que tem um segmento e fala, não, aí não tem como? Eu acredito que assim, eu aprendi muito isso também no EG, né, que eu ia falar sobre processos agora, né, sempre tem como reter. A retenção, ela vai ser o resultado, né? Então, na realidade, existem 2 etapas anteriores para você refletir. A primeira é sobre identidade, né? Você sabe o que você é? Você sabe se aquela pessoa vai ser boa para você? Será que ela, na realidade, não é melhor em outro lugar? Será que esse cliente é bom para você? Será que ele é melhor para outro lugar? Será que ele tá entendendo o que você faz? Será que ele entende o que ele faz? Né? Tem toda essa questão de identidade? Tá claro, tá exposto, beleza. O cliente sabe, beleza. O colaborador sabe, então beleza, tem identidade. Aí vem a segunda etapa, que é a organização, processo, né? Tá claro esse processo de retenção, de conversar, de ter isso com o cliente? Não tá claro, não tem ninguém, não tem uma pessoa encarregada disso. Porque as pessoas pensam assim, não, tudo bem, aqui no meu escritório de contabilidade tem aqui os contadores que cuidam disso aqui. Não, legal, tem a galera do operacional, bacana, mas tem a galera do relacionamento, que vai conversar com essa pessoa e entender se essa parte técnico-operacional está fazendo sentido para ela. Então tem bem clara essa organização, as pessoas estão bem claras com as funções, e aí vai ter o resultado, né? Vai reter ou não, né? Você tem como controlar o resultado? Eu aprendi que não tem como você controlar o resultado. Você não consegue controlar o resultado, você consegue controlar o processo. Você consegue controlar a sua identidade. Você consegue controlar quem é você, quem é a sua empresa, quem é o cliente, não quem é o cliente, porque é ele, mas se aquele cliente faz sentido para você. Então você consegue controlar isso, consegue controlar o processo. Você executando os dois, o resultado ele pode vir. E a tendência é ele vir. Né? A galera pergunta pra gente, não, mas isso aqui que vocês estão fazendo vai trazer o resultado que eu preciso e tal. Anteriormente eu falava, não, traz, com certeza, não tem como não trazer. Eu falava assim, não tem como você não trazer o resultado, né? E aí hoje eu falo que pode vir, talvez o resultado pode vir, só que a gente tem que cuidar de 2 coisas antes. De 2 coisas sempre antes, né? Sobre identidade e sobre o processo. Aí você vai ver se vai reter ou não. Porque essa pergunta, na realidade, ela não tem a resposta definida. Não tem como você reter. Você tem como cuidar do seu processo. Você tem como reter o seu processo. Retém o processo. Que aí você vai reter o cliente. Entrou numa questão que a gente sempre fica exposto. Ao olhar o nome e olhar a frase retenção máxima de clientes, o cara quer pagar para que isso aconteça, mas para que ele não faça. Não é verdade? Uhum. E assim, nós fomos cobrados sim. Tá, e onde que vai dar resultado? Por que não tá dando resultado? E a estruturação do processo em si, ela se faz com técnica, mas sempre olhando pro lado humano. Então, isso que nós vivemos e aprendemos ao longo de 2023, de alguma forma a gente sabia, mas nós vimos isso acontecer, que não tem como controlar o resultado, mas só o processo, a gente monitora, implementa, monitora e vai fazendo as correções no processo, nós vamos obter o resultado. É como se fosse uma fórmula mágica, só que o processo ele é mais difícil do que parece, né? Então, dentro desse ponto, e é engraçado, a gente pode fazer uma chuva de atributos técnicos, etc. Lá na Retemax, eu fico com a parte de receitas, diretor de receitas. Tecnicamente, se nós formos falar aqui no Brasil, não se fala tanto, né? Tem muita coisa que a gente fala, que a gente acredita fala mais que a sobre gente faturamento, né? É mais faturamento, etc. Mas existem 18 tipos de modelos de receita. Um exemplo, eu vou dar um exemplo para poder
tem a adoção variável. O que é uma adoção variável? É um modelo de receita de passagens aéreas. Como que funciona? É um cálculo matemático, é um processo onde se estão comprando muito, fica mais caro, se não estão comprando, fica barato, se tem mais vagas, né, no avião, fica mais barato, etc. Se está mais perto da data, fica mais caro. Saber disso não muda o jogo. Não muda, mas eu posso pensar numa forma de que isso no meu negócio, o exemplo Airbnb, aluguel de hotel e etc., eles adotam essa receita, esse modelo de receita. Só que isso tudo é muito técnico. De onde que serve? Então, quando o cara fala de reter, a única coisa que ele pensa muitas vezes, e isso tem acontecido muito, cliente retido é só o cliente que está pagando assinatura. Não é verdade? Vai muito além. Vai muito além de quantas vezes ele volta, quanto que você consegue aumentar o ticket, quantos caras esse cliente externo traz, né? Qual é o empenho, o engajamento, qual é o nível de satisfação. Então, nós passamos para o empresário o seguinte: se eu te vender o resultado, você compra. Mas se eu te vender o processo, você não quer comprar. Não é interessante isso? Agora, se nós falamos a verdade para ele, nós vamos te vender a ideia do processo, da técnica do processo. A gente vai organizar isso aqui, a gente faz isso aqui, você faz isso aqui. Isso mesmo. E por que muitas vezes o cara tá cansado de gente que vende a solução e etc? Porque estão vendendo o resultado. E hoje já não existe mais isso tanto. É engraçado que 2023 ele foi grande de coisa que aconteceu, mas ele não é nem um ano ainda, né? Nós estamos falando ainda em 2023, dezembro de 2023. Mas a gente já começa a sentir que o cara não vai questionar mais a gente nesse sentido. Vocês não estão vendendo o resultado, né? E o ponto mais importante disso tudo, sobre 2023, é sobre dentro do processo existe o fator tempo. É uma variável que entra lá, que é o fator tempo, de maturação. Tempo de aquilo vir a dar o resultado. Né? Então, por exemplo, a gente começou um projeto de organização do marketing, né, com esse cliente, né, começamos no final de julho, né, em novembro ele bateu o recorde de receita, né, da empresa dele. Só que não é o momento mais que ele quer a empresa. E é o tempo. Antes ele falou, não, tem que vender e tal, agora ele não quer mais a empresa. Bateu o número, não quero mais, vou vender a empresa. O que aconteceu? Eu falei, não, cara, tá certo. Tá certo. É o que você quer. As pessoas perguntam pra gente, não, o que eu devo fazer? Mas o que você quer? É o seu negócio, a sua empresa. Não, mas você tem que me aconselhar e tal. Eu aconselho conforme a sua vontade. Esse é o caminho que você quer seguir, beleza. Esse aqui é o processo. Não, esse aqui é o caminho, não, esse aqui é o processo. Vou fechar minha empresa, vou vender minha empresa, beleza. O que você quer? Eu não vou responder por você. É a sua empresa, é a sua vida, né? Eu posso dar os pitacos. Né? Ó, acho que talvez esse caminho... Não, beleza, mas vamos seguir ele. E esse cliente que você comentou, a gente foi viajar para almoçar no interior, aí o Arthur me contando, cara, o cara bateu o recorde de faturamento e ele chegou, batendo esse número, ele falou assim, eu quero vender. Eu não quero mais vender. Empresa. Aí nós temos empresas que estão no menos X, e estão com gana, estão com não sei o quê, mas também tem empresas no mais X, que fala, cara, não sei essa empresa, etc. Ou nós vimos de tudo, né? Nós estávamos comentando ali um pouquinho antes sobre uma empresa que a gente atende, que são 2 sócios, um sócio não gosta de uma unidade, porque a matriz paga as contas daquela unidade, mas o outro sócio gosta, então mantém. Então eles ficam naquele jogo de falar bem assim, olha só, eles olham para nós e falam, o que eu faço? O que eu faço? Não, o que você quer? Não, o que você faria? Ele pergunta. Não, me fala o que você quer. Eu posso te dar os caminhos, né? Ele não quer essa parte. Ele tá fugindo. Ele tá fugindo da conversa difícil com ele mesmo. Com ele mesmo, ou com o sócio dele. A começar com ele, porque muitas vezes ele não sabe o que ele quer também. Né? E nós, por uma iluminação, por experiência, não passamos por isso de falar assim, faz tal coisa dentro desse contexto. Porque se nós tivéssemos feito, nós teríamos errado, né? E nós fomos privilegiados de não fazer. Mas por que é assim? É igualzinho no psicólogo. Igualzinho. Eu vivi isso, né? De falar assim pra psicóloga. Falar assim,
contei minha história, contei esse contexto, o que eu faço? Aí o psicólogo, o que você quer fazer? Aí você, não, o que eu faço aí com toda sua técnica aí? Não, o que você quer fazer? Porque a responsabilidade do resultado é um ponto final. Mas e do processo? Quer viver o processo da decisão? Porque dentro das empresas, olha, isso aqui para nós foi muito importante esse ano. Se você não toma as decisões, se você não toma as decisões difíceis, as decisões difíceis tomam a decisão por você. Nossa, sim. E aí, como é que fica? Hoje eu sei, eu prefiro tomar a decisão errada do que deixar que as situações tomem a decisão por mim. Isso é muito... Não, até na imersão que a gente viveu, né, eu refleti muito sobre isso. O empresário, ele não se preocupa com o como. Ele não precisa se preocupar com o como, ele se preocupa com o quê. Que é o quê? Se você quer ou não. Como vai ser feito, vai ser traçado e organizado o processo, né? Por mais que ele seja bagunçado. Mas se você definir o quê que você vai fazer, se você vai tomar uma decisão ou não. O como... E até é engraçado, que somos os reflexos das nossas decisões, né? Então, eu tenho um amigo, que eu também sou músico, né? Ele pediu assim, eu não tô sem guitarrista, tá? Será que você não... Eu refleti muito sobre isso. Será que você não cobre? Aí, no momento, eu falei assim, não, eu cubro, pô, eu toco com você e tal, pá. Que seria um desafio de bandas, né? Uma batalha de bandas, né? E tal. Aí começou a chegar perto. Não tinha tirado as músicas, não tinha ensaiado, né? Não tinha feito, né? Aí começou a vir o sabotador em mim. Não, cara, eu vou falar que não vou tocar, que eu não vou conseguir fazer tal coisa. E aí eu até cheguei a falar pra ele, cara, eu não vou conseguir ensaiar. Aí tal, pá, não vou conseguir. E aí veio esse lado sabotador. Aí eu falei, cara, mas eu tomei a decisão. Eu tenho que cumprir minha palavra. Eu vou dar um jeito. Aí ensaiei 11 horas da noite com ele, 10 horas da noite, dei a sugestão do horário, porque eu tinha que cumprir minha palavra. Senão ficaria muito ruim. Fomos lá, aí no dia da passagem de som eu ia dar aula, eu separei os alunos melhor só para aquele momento passar o som, cheguei atrasado na aula, fiz tudo, e a banda que ganhou foi a gente. Mas eu segui a minha palavra, eu segui o processo, ensaiei, tirei as músicas, mesmo sabotando, né? Eu falei, não, eu pensei no interior, eu falei, cara, é mais importante eu seguir minha palavra, porque é isso que vai dizer sobre mim, né, sobre eu, né, eu vou seguir minha palavra aqui, e a banda que ganhou foi a gente. O resultado veio. Não, até você tava dirigindo nesse dia, você falou, olha aí, a gente ganhou. Você chegou a mensagem do WhatsApp, eu falei, eu não acredito, a gente cara. ganhou, então, eu acho que essa é uma alegoria, né, pro empresário, né, ele tomou a decisão no começo, e ele começou a sabotar. Ele começou a sabotar, criar essa ilusão. Ah, não, sabotar, vou fazer tal coisa. Mas se ele falou que ia fazer, que nem essa empresária, tipo, tomar essa decisão, ela vai ter que construir o como. Seja com a ajuda de outras pessoas, ou seja da forma dela, com a equipe dela. Ela vai ter que construir esse como, porque ela definiu. Aí depois, seguiu o processo, se organizou, veio o resultado. Não tem como vir resultado na indecisão. Não existe resultado na indecisão. Não existe. Então, por isso que eu refleti. Eu falei, cara, isso é muito sobre a empresa. Isso é muito sobre pessoas, sobre tecnologia, sobre tudo. Mas acho que é isso, né? O nosso time, ele é muito novo, né? E trabalhar com juventude, você vê o processo de indecisão deles, né? E a gente sempre tenta deixar confortável de toma decisão. E aí tem aquele cara que toma decisão por mim. E fala, né? Você viveu isso, né? Algo parecido com isso. Você falou, não, você que vai tomar decisão. E aí a gente... Aí a galera fala assim, por isso que eu não contrato consultoria. Eles falam que vão me ajudar, mas eu que tenho que tomar as decisões. Isso mesmo. Mas o quê? É a sua empresa. Isso. Você quer que outras pessoas tomem as decisões por você? Ou você vai encarar a realidade e colocar o seu lugar de empresário, empreendedor e fazer o que tem que ser feito, que é tomar a decisão? Isso mesmo. Toma a decisão que eu vou te ajudar. Não é verdade? E isso dentro do exercício do empreendedorismo, antes de tomar a decisão, ele fica assim, se eu tomar a decisão, eu não vou saber o que fazer. Aí, depois que ele toma, ele sabendo o que ele deve fazer, ele fica com sabotadores. Então, é um limbo que atrapalha todo o resultado. E esse atrapalhar o resultado reflete na vida pessoal, na vida profissional, né? No emocional também, né? Então, assim, hoje
entrando em 2024, vai vir muita coisa, muita coisa. 2023, ele só foi um aquecimento. Eu tenho total visão disso, a gente já sabe, experimentou. Foi um dos anos onde a gente se conectou com mais gente fora, mais viajou. Provavelmente 2024 vai ser o dobro ou triplo de viagens, etc. Mas a gente tem uma equipe muito boa, né, Art? Assim, Não tem uma nem equipe comentar. que a gente confia demais e... Acho que o nosso serviço principal esse ano foi reter os nossos colaboradores. Tem razão. Só disso já foi um resultado. Já foi um resultado. grande resultado. Na realidade, reteu e ainda foi vindo mais, né? Então, A gente vive o processo de bater cara lá e falar eu quero trabalhar na Redemax. não, Não é verdade? aconteceu. Aconteceu. Eu vou contar essa história. Dessas pessoas que falaram assim, eu queria trabalhar na Redemax, etc. Teve cara que apareceu lá e falou assim, cara, será que a gente pode trazer um monte de empresário aqui e ficar tudo aqui? Lembra disso? Mas como assim? Não, vamos fazer uma festa aqui. Nosso escritório não cabe, meu amigo, né? Não, que é bom que a gente fique aqui. Tem muita gente que só vai lá só pra ficar lá, né? Mas teve o que foi, assim, o mais... De tanta coisa louca que a gente viu, que daria pra 16 horas de história. Tava eu e o Arthur, a gente um dia trabalhou até tarde, a gente foi assistir o cover do Guns, né? Foi no show do... Aí chegou um rapaz e falou assim, seguinte, queria falar com vocês, etc, queria trabalhar na Redemax. Mas você faz o quê? Ele falou, cara, então, eu não sei, assim, mas você quer fazer o quê? Cara, o que vocês falaram, eu vou fazer, tá? Daí o Arthur, vou ver com o Miguel e etc, tava próximo. Aí o cara, tá, e quanto você quer receber? Ele falou, cara, se vocês quiserem me contratar sem pagar nada, também eu vou alugar. Não, a gente vai te pagar. Não, a gente vai te pagar, cara. A gente vai te pagar aqui esse é o valor que a gente paga e tal. Muita história, muita ligação que você falou. Eu não acredito que eu ouvi isso no telefone de história, de empresário buscando ajuda. Mas a gente tá aqui pra isso. Essa E a gente nossa tá missão. disposto a pagar por isso, pagar o preço disso, né, Arthur? E esse ano é o ano, né, 2023 foi o ano para plantar, né? Tem pessoas que saíram das nossas vidas, inclusive pessoais, por causa que não entenderam que a gente estava plantando, não souberam esperar, né? E a gente teve que tomar essas decisões em relação a essas pessoas. Mas é um ano desafiador, de muita aprendizagem para a gente poder evoluir, para que a gente possa elevar e moldar pessoas, né, para que possa tornar melhores pessoas, para que os negócios se tornem melhores, né? Então a gente precisa elevar e moldar essas pessoas. Com certeza. Se a gente conseguir entregar para as pessoas, os colaboradores das empresas e os empresários, o que a gente acredita, porque nós acreditamos em negócios saudáveis que ajudam famílias a terem ali o seu pão de cada dia, né? Tem empresas que saíram da nossa base e voltam lá no escritório e falam bem assim, cara, tá acontecendo um monte de mudança que só foi por causa de vocês, né? A gente viu fulana de tal que não acreditava em vocês, está sentindo a mudança agora. E nesse processo, eu tenho certeza que vai acontecer muito isso, de tudo que nós fizermos e falarmos, pode ser que não faça sentido. Mas a nossa responsabilidade não tá na nossa idade, porque obviamente o empresário que tá... tem empresas que tá mais de 20 anos, tem empresas que tá mais de 50 anos no mercado e o cara confia na gente a mudança. Engraçado isso, né? Empresas que têm o dobro da nossa idade e confiam em nós a mudança, mas é porque eu acredito um pouco, né? Você pode até falar um pouco melhor disso. A gente tem tanta convicção do que a gente acredita, do que a gente sente, que nós vamos entregar o resultado, mais que é uma coisa que a gente não vende, pelo esforço, pelo trabalho honesto, né? Então, para 2024, não vai ser diferente disso. Só que as proporções vão ser muito maiores. Janeiro desse ano, de 2023, era eu e você, lá no escritório, né, mesinha, parede branca, cadeirinha, etc. Agora a gente já entra em outras estruturas, em outras dimensões, né? E a gente está preocupado com o quê? Como que vai acontecer? Tem razão. A gente não precisa se preocupar, né? Eu acredito que até fica isso para os empresários, né? Se preocupem com isso. Mas encerra o episódio você, pô. Eu comecei sem ser. Pô, maravilha! Arthur, meu sócio, obrigado por tudo, obrigado por esse ano. Obrigado, Luizão. Obrigado, Luizão. Obrigado, Luizão. Diego e etc. Jackson. Seria injusto se a gente passasse uma lista. Seria injusto, mas a gente tá agradecendo essa galera porque estão aqui, tá? Seria injusto, lembrando aí.
os nossos clientes do começo do ano, do meio do ano, de agora, os que vão entrar, a gente está muito agradecido por vocês fazerem parte da nossa história. Mas nosso trabalho valerá e terá sentido se a gente fizer parte da sua história, de uma forma boa, de uma forma saudável, e a gente sempre usa essa palavra honesta. Nossos valores em si estão muito pautados nisso, mas nós temos um valor que lá no IAG nós comentamos, que é a arte, né? O Arthur é músico, eu gosto de filosofia, de arte, então tudo que tiver Retemax, assim como está nas nossas camisetas, vai ter arte. Implementar coisas que elevam o ser humano sempre vai ser as ferramentas que a gente vai preferir usar. Então, encerramos esse podcast, início da segunda temporada do Guardiões da Retenção, muita coisa boa vai acontecer e nós vamos sim mudar o mercado, vamos mudar sim muitas coisas que estão dizendo e é mentira, mas tudo isso vai ser junto com você, empresário. Obrigado mais uma vez, obrigado galera e tamo junto, né? Valeu!